Fala, meus queridos, Dr. Guilherme Machado aqui, médico psiquiatra, e eu produzo conteúdos semanais nesse canal do YouTube sobre saúde mental e inteligência emocional para vocês. E hoje eu vou estar falando sobre uma doença chamada transtorno bipolar do humor, um dos quadros de fatores genéticos mais importantes, mais comuns dentro da psiquiatria. E para você que tem interesse em saber como é que funciona essa doença, quais são os sinais e sintomas e como é que é feito o tratamento, fique até o final para você aprender mais sobre esse conteúdo. Fala pessoal, então o primeiro ponto que eu acho importante vocês entenderem é que o transtorno bipolar foi uma doença que pela primeira vez foi descrita por um médico chamado Areteu no país da Capadócia, isso 5 anos depois de Cristo, ou seja, uma doença que a gente sabe pela literatura que há mais de 2000 anos existe dentro da humanidade. Todos os países têm pessoas com transtorno bipolar, é uma doença que tem fator genético, ou seja, muitas vezes a pessoa pode entrar em sintomas de humor, mesmo não estando acontecendo nada na vida dela que esteja precipitando isso. Mas lógico que se a pessoa se ela passa por alguma situação muito estressante, como um luto, um período de sobrecarga emocional, essa doença ela pode vir a se manifestar com maior intensidade. E o que caracteriza o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma doença que gera sintomas de humor e pode levar pessoas a diferentes estágios do humor e gerar vários prejuízos na vida dela. Muitas vezes um paciente com transtorno bipolar do humor, ele vai apresentar classicamente períodos em que ele fica depressivo, ou seja, com falta de energia, falta de ânimo, sem vontade de fazer as coisas. Ele pode ficar mais triste ou irritado nesse período, falta de prazer, dificuldade de concentração, de execução, períodos de insônia ou sono excessivo. E esses períodos eles podem vir ciclando, ou seja, ele passa de um período assim para outros períodos em que ele fica com um humor mais exaltado. A gente chama de hipomania, em que a pessoa fica mais eufórica, fica mais falante, acha que tudo vai dar certo. Nesse período muitas vezes ela faz vários planos, tem muita energia, a necessidade de sono dela diminui, só que esse período ele dura um determinado tempo e posteriormente a pessoa pode evoluir para um quadro de depressão. Além desses dois períodos, que é a depressão ou a hipomania, alguns pacientes que nós chamamos pacientes que têm transtorno bipolar tipo 1, elas podem desenvolver um período que nós chamamos de mania. Mania é um quadro psicótico em que a pessoa entra em euforia excessiva, não consegue dormir, ela fica com compulsões, muitas vezes sai gastando dinheiro demais, ou pode apresentar aí compulsões sexuais, pode apresentar compulsões financeiras ou até compulsões alimentares. A pessoa fica falando muito rápido, o paciente fica muito acelerado, a velocidade do cérebro fica muito acelerada e em muitos casos desses a gente tem que internar o paciente. Ou seja, transtorno bipolar é complexo falar, porque a gente pega 10 pacientes diferentes, cada um pode estar em uma fase da doença e manifestando de diferentes formas. Não é simplesmente uma doença que afeta de forma igual todos os pacientes. Então, às vezes o paciente ele é um tipo de transtorno bipolar que fica mais em período de depressão, com mais desânimo e às vezes fica com período de mais aceleramento. Outros pacientes ficam mais em períodos de aceleração, de hipomania, que fica mais elétrico, com alta produtividade e depois entra em depressão. A gente sabe que fator genético é muito importante, então muitas vezes existem alguns casos na famílias diagnosticados ou não, de pessoas próximas que sofrem de transtorno de humor, em que a pessoa cicla muito rápido. Esse quadro gera muito prejuízo na vida do indivíduo, porque enquanto o humor da pessoa for instável, a vida dela vai ser instável. Então muitas vezes ela começa um projeto, não termina, e ela sempre está nesse ciclo de começa uma coisa, depois termina e entra em período de depressão. O transtorno bipolar ele pode gerar ansiedade excessiva e muitas vezes a pessoa confunde, achando que tem um transtorno de ansiedade, porque pode desenvolver crise de pânico, pode desenvolver aí episódios de palpitação, falta de ar, angústia, só que muitas vezes a causa desse quadro é de um transtorno bipolar. Ou seja, se a gente for pegar, o transtorno bipolar é uma doença que imita várias outras, ela pode imitar a depressão, ela pode gerar sintomas compulsivos no paciente, às vezes até parece que o paciente tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que fica com mania de organização, mania de limpeza. É um quadro bem complexo, pode desenvolver períodos de euforia, em que a pessoa tem compulsões financeiras, sai gastando muito dinheiro.
Quando o paciente suspeita desse quadro, é importante passar no médico psiquiatra, que o médico psiquiatra é o especialista capacitado para atender esse tipo de quadro. É uma doença que não existe cura, a gente não sabe cura até o momento. Mas o que os estudos mostram? Que quando a gente entra com as medicações adequadas, que são os chamados estabilizadores de humor, muitas vezes tem que associar mais de um, o cérebro do paciente tende a responder melhor, diminui o nível de inflamação no corpo, o cérebro tende a ficar mais saudável e o paciente vai recuperando o seu estilo de vida. E muitas vezes não é um tratamento fácil, às vezes o paciente tem que manter o tratamento certinho para depois de 2, 3 meses ele ter realmente uma estabilidade do humor. Só que se não for realizado o tratamento, muitas vezes o paciente ele pode evoluir com cada vez crises piores. E estudos mostram que essa doença não tratada aumenta o nível de inflamação cerebral e que predispõe a outras doenças futuramente, como doenças de Alzheimer, demência frontotemporal, que são quadros demenciais, que são quadros degenerativos. Então, sempre a melhor hipótese é fazer o tratamento. Você buscar um médico psiquiatra para estar acompanhando, e se você suspeita que você tem algum quadro parecido, é importante ir no médico para poder diagnosticar. A psicoterapia, o acompanhamento com o psicólogo também é importante, porque o paciente, ele entendendo melhor sua psique, suas crenças, os gatilhos emocionais ambientais, ele consegue lidar melhor com isso para que as crises muitas vezes venham de uma forma menos intensa. Além de também ser muito importante o estilo de vida do paciente. A atividade física regular protege muito o cérebro, não quer dizer que só ela sozinha vai conseguir tratar o caso, porque não acontece isso, mas ela ajuda muito o tratamento. A alimentação adequada também é outro fator que ajuda muito. Meditação, estilo de vida saudável. Então, nesse estilo de vida que a gente tem hoje em dia de tanta informação, a gente vira pessoas aí multitarefas, isso daí é uma coisa horrível para o ser humano. Na verdade, a gente tem que se organizar para poder focar e limpar da nossa rotina os excessos de coisas que a gente faz. Porque se a gente faz coisas demais, nosso cérebro tende a se sobrecarregar e aumenta o risco da gente desenvolver transtornos mentais. Mesmo que você não tenha fator genético para isso, você pode desenvolver um esgotamento emocional, ou às vezes uma depressão unipolar, que é uma depressão diferente da depressão bipolar. Então, transtorno bipolar dá para falar em vários livros, mas o básico mesmo de transtorno bipolar é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu peço para você curtir, compartilhar ele com pessoas que possam aprender aí mais sobre esse quadro e também você começar a me seguir aqui no YouTube, que toda vez que tiver vídeo novo, ativa o sininho que você vai estar sendo notificado de que tem novas publicações. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, espero que tenha sido bem válido para vocês. Até mais.